Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de fonética articulatória. Eu estou indicando aí como leitura Calu e Leite, página 13 a 28. Para a produção de um som pelo aparelho fonador, é necessário se cumprirem 4 fases: iniciação, fonação, ressonância e articulação. Vamos falar de cada uma delas. A iniciação é o ato de pôr uma coluna de ar em movimento, que constituirá a fonte de energia para que o som seja gerado. Se o ar for egresso dos pulmões, as cordas vocais vibrarão. Segundo Cristófaro Silva, a corrente de ar pode ser pulmonar, glotálica ou velar. No livro da Diná vocês vão encontrar também esses 3 pontos, né? É a descrição desses 3 pontos de onde se pode colocar a corrente de ar em movimento. Eu estou citando aqui Cristófaro Silva, que é uma leitura similar no tocante a isso, mas isso é o que vocês vão encontrar também na parte de fonética articulatória que eu estou indicando do livro da Diná, tá? Os segmentos consonantais do português são produzidos com o mecanismo da corrente de ar pulmonar, que é a que vai nos interessar particularmente. Esse é o mecanismo utilizado normalmente no ato de respirar. O mecanismo de ar glotálico não ocorre em português e o mecanismo de corrente de ar velárico ocorre em algumas exclamações de deboche e negação. Então vejam, a questão é a partir de que ponto se coloca essa coluna de ar em movimento. A partir da glote, a partir diretamente dos pulmões, é evidente que todo o ar vai vir dos pulmões, né? Se a corrente de ar for egressiva, for de dentro do aparelho fonador para fora do aparelho fonador. Mas ela pode ser interrompida em determinados pontos, como a glote. Então, no ato de tossir, por exemplo, né? Leva-se a corrente de ar até a corrente de ar encontra a glote fechada e no momento em que a gente tosse, a corrente de ar segue o seu caminho. Ela é posta em movimento a partir da glote. Esses é que são os pontos, né? A corrente de ar glotálica, a corrente de ar velar e a corrente de ar pulmonar, a partir de onde se pode colocar essa corrente de ar em movimento, essa coluna de ar em movimento. Será de interesse para nós, especialmente, os segmentos que são produzidos com corrente de ar pulmonar, porque são esses segmentos que são usados com fins comunicativos linguisticamente dentro da língua portuguesa. Fins comunicativos linguisticamente quero dizer como realizações de fonemas do português, porque nós podemos usar, por exemplo, sons que não têm iniciação pulmonar e que, inclusive, podem ter corrente de ar ingressiva, né? Vamos falar disso um pouco mais adiante. Segunda fase da produção do som é a fonação. É a fase da formação da voz por meio da vibração das pregas vocais. Quando as pregas vocais estão justapostas e a glote está fechada, são produzidos os sons sonoros. Quando as pregas vocais estão afastadas e a glote está aberta, são produzidos os sons surdos. Então vejam a sequência dos fatos. A coluna de ar é posta em movimento, passa pela laringe e quando chega na laringe encontra as pregas vocais. Se elas estiverem justapostas, fechando a glote, elas vão vibrar quando essa coluna de ar passar por elas, de modo que nós teremos a formação da voz. Voz advém da vibração das cordas vocais. Se as pregas vocais estiverem pregas ou cordas, eu estou aqui variando entre uma denominação e outra, tá? Se as pregas vocais estiverem afastadas e, consequentemente, a glote aberta, a coluna de ar passará por entre as cordas vocais, elas não irão vibrar e nós vamos produzir sons surdos, sons que não têm voz propriamente dita. A voz vai estar nos sons sonoros quando nós fazemos a vibração das cordas vocais. Terceira fase da produção do som, ressonância. Uma coluna de ar foi posta em movimento. Essa coluna de ar passou pela laringe, fez as cordas vocais vibrarem ou não, e ela seguiu o caminho para câmaras amplas, onde ela pode se amplificar.
Então, a ressonância é a fase em que a voz que se formou na laringe vai se amplificar nas caixas supraglóticas. Que caixas são essas? A cavidade oral ou cavidade orofaríngea e a cavidade nasal. Se o véu palatino estiver levantado, o ar escoará somente pela cavidade oral e a ressonância, consequentemente, será oral. Se o véu palatino estiver abaixado, o ar poderá passar para a cavidade nasal e a ressonância será oral e nasal ao mesmo tempo. Então, numa vogal como A, nós temos ressonância apenas oral. A voz que se formou na laringe segue para a cavidade orofaríngea apenas. Encontra nessa cavidade orofaríngea bastante espaço para se amplificar, para se espalhar, e a ressonância se dá unicamente nessa cavidade. Num som como an, a ressonância não só é oral, como também é nasal. A voz que se formou na laringe segue tanto para a cavidade oral quanto para a cavidade nasal e se amplifica nessas duas cavidades. Quanto mais o ar escoar pelo aparelho fonador, mais ressonante, mais melódico será o som resultante. Assim, as vogais, uma vez que são produzidas com a passagem de ar livre pelo aparelho fonador, produzem muita ressonância e, por causa disso, são sons melódicos. O que a gente pode observar acusticamente num programa como Prate, por exemplo, vendo a formação de ondas periódicas durante a propagação de um som vocálico ou de um som que seja bastante melodioso, uma consoante que seja bastante melodiosa, o que nós vamos ver alguns slides mais à frente, tá? Então, nós temos a ressonância como sendo essa fase da amplificação do som, e quanto mais aberta estiver a boca, quanto menos obstáculo houver, mais melodioso o som resultante vai ser. Vogais, com certeza, são sons extremamente melódicos. Consoantes, que são produzidas com muita obstrução na cavidade orofaríngea, com certeza são sons que não são melódicos, são sons que podemos chamar de ruídos, e isso também pode ser observado no Prate. No entanto, não se pode simplesmente opor as três categorias de som, vogais, semivogais e consoantes, semivogais ou glides, depois eu vou usar essa nomenclatura aqui nesse quadro, de maneira estanque em relação à sonoridade. Por quê? Há consoantes com características vocálicas, assim como há vogais com características consonantais. Então, há os dois extremos, vogais que são extremamente melodiosas e consoantes que não têm nada de melodia em si, são apenas ruídos, mas entre esses dois extremos há uma gradação. Podem se dispor as três categorias, vogais, semivogais e consoantes, num contínuo sonoro, no qual o caráter vocálico se intensifica conforme aumenta a passagem do ar pela cavidade orofaríngea, acrescentando-se a ela a cavidade nasal. Então vejam, consoantes plosivas ou oclusivas, elas têm o fechamento completo da cavidade orofaríngea, o ar fica todo retido na cavidade orofaríngea e ele é expulso de numa lufada só, fazendo com que o som seja produzido. Uma consoante como P, como B, como T, né? Tem esse mecanismo de produção. O ar não fica ressoando dentro da boca. Então, nós temos um nível 0 na escala de sonoridade para consoantes oclusivas. Quando vamos para consoantes fricativas, como X, G, C, Z, F, V, nós temos consoantes que são produzidas com o ar passando por um canal muito estreito, de maneira contínua, né? Com bastante ruído sendo produzido, e já temos aí algum grau, né? Um pouco maior de sonoridade nessas fricativas, porque ela já tem um espacinho dentro da boca para ressoar, embora elas também não constituam sons melódicos, plenos de melodia propriamente ditos, tá? São também ruídos. Então, oclusivas e fricativas, plosivas e fricativas podem ser categorizadas como sons
não melódicos, porque não há ressonância o suficiente dentro da boca para essas consoantes serem consideradas melódicas. Consoantes nasais são consoantes que têm ressonância oral e ressonância nasal. Mas vejam o mecanismo de produção de uma nasal. A nasal me. Na boca, especificamente, nós temos a oclusão feita. Os dois lábios estão cerrados e não deixam o ar passar. Mas enquanto essa oclusão não se desfaz para que a consoante seja produzida, o ar já está passando pelo nariz. Me. Até que a boca desfaz a oclusão e deixa o ar passar por ela também. O fato de o ar poder passar pelo nariz aumenta o nível de ressonância das consoantes nasais em relação às consoantes oclusivas e em relação às consoantes fricativas. Consoantes líquidas laterais, lê e lhe, elas têm uma obstrução durante a sua produção exatamente no centro da boca e o ar ecoa pelos lados da boca, pelos lados da cavidade orofaringe. Então, há mais espaço para o ar ressonar dentro da nossa boca, de modo que o nível de sonoridade das líquidas, das laterais, é maior do que das nasais, das fricativas e das oclusivas. Da mesma forma, semivogais e o R fraco, o re, né, que estão aqui num mesmo nível de ressonância. As semivogais são sons já de transição entre consoantes e vogais, de modo que a língua e as semivogais do português são I e U. Vejam que no U a boca está bastante fechada e no I a gente também tem um grau de fechamento da boca grande e a língua bastante levantada, de modo que o ar passa por um canal bastante estreito. Então, semivogais também têm uma ressonância inferior à das vogais, porém, assim como as líquidas e as nasais, uma ressonância maior do que oclusivas e fricativas, porque o ar teve mais espaço para se espalhar, porém não tanto espaço quanto nas vogais. E a diferença entre um I semivogal e um I vogal é justamente essa posição da língua. No I semivogal, a língua está um pouco mais levantada do que no I vogal. O grau de abertura da boca é um pouco menor do que no I, que funciona como centro de sílaba, que é de fato uma vogal no português, tá? E as vogais são os sons que melodicamente são plenos de melodia. Uma outra forma de a gente olhar essa escala é ir discriminando aqui nos modos de articulação, até a gente chegar nas vogais, que não tem modo de articulação, né? A gente ir discriminando dentro dessa escala os sons que são vozeados e os sons que são desvozeados, da menor sonoridade para a maior sonoridade. Então, oclusivas desvozeadas estão aí na base da sonoridade dos sons. A sonoridade delas é absolutamente nenhuma, né? São consoantes surdas e com ressonância muito pequena, né? De modo que elas não são soantes ou ressonantes. Oclusivas vozeadas já têm um grau de ressonância um pouquinho maior, mesmo assim continua sendo uma oclusiva, tem uma ressonância muito pequena. Da mesma forma, africadas desvozeadas vêm antes das africadas vozeadas, fricativas desvozeadas antes das fricativas vozeadas. Aqui no meio, como sons de transição, embora sejam consoantes, mas consoantes com caráter vocálico grande, nasais, laterais e tepe. O caráter vocálico dessas três categorias de som é grande, embora sejam consoantes, porque elas têm uma capacidade melódica grande, assim como as vogais, embora a capacidade melódica das vogais seja maior. Glides estão acima dessas três categorias aqui, em termos de sonoridade. A boca está mais aberta, não há obstrução à passagem do som, a obstrução muito pequena, apenas a língua está mais levantada, né? E depois vogais altas, I e U, vogais médias, E, O, O, e vogais baixas, especialmente o A, né? A vogal que está aí no vértice do triângulo, a vogal mais baixa que tem a boca mais aberta, são plenos de sonoridade e essa sonoridade vai aumentando conforme a gente vai abrindo mais a boca.
Vogais altas têm a boca mais fechada, vogais médias já têm a boca um pouco mais aberta e vogais baixas têm a boca mais aberta ainda. Ou seja, muito espaço para ressonância vai levar como consequência a existência de um som muito melódico. A gente pode observar no prático como ressoam laterais, tepes, fricativas, por exemplo, né? Eu tenho um arquivo com amostras de som. Essas amostras de som são derivadas do livro da Thaís Cristófaro Silva, que vem com uma série de amostras de som. Então, alguns eu tenho disponibilidade aqui para mostrar para vocês, estão aqui na minha pasta. E pode-se observar que os sons melódicos apresentam regularidade na propagação das ondas sonoras, enquanto os que têm menos sonoridade são irregulares, produzem ondas aperiódicas ou ruídos, conforme se comentou anteriormente em fonética acústica. Volte lá na primeira aula de acústica, pegue os materiais que eu dei a vocês de fonética acústica e vocês vão ver, especialmente naquele PDF que eu dei a vocês de fonética acústica, vão ver logo no iniciozinho gráficos de forma de onda que mostram ondas aperiódicas e ondas periódicas em vogais e em consoantes, embora eu tenha mostrado apenas um som de cada e não tenha mostrado como as laterais, os tepes, têm um caráter melódico grande, é possível ver isso no prato, se assemelham com as vogais na forma das suas ondas sonoras, e fricativas não têm essa regularidade na propagação das ondas, de modo que de fato são ruídos. Voltem lá no documento que vocês vão achar figuras ilustrando isso, tá? Uma observação que eu queria fazer, e por conta disso vou criar aqui mais um slidezinho, só para poder escrever. É a confusão que não se deve fazer entre a sonoridade, né? Sonoridade que advém da vibração das cordas vocais e, de outro lado, a sonoridade que advém da amplificação da voz melhor produzida, né? Produzida na laringe. São duas coisas diferentes. A sonoridade que advém da vibração das cordas vocais faz com que os sons tenham uma característica, ou eles são mais sonoros, ou seja, foram produzidos com a vibração das cordas vocais, ou eles são menos sonoros, produzidos sem a vibração das cordas vocais. Essa é uma categoria em termos de traços distintivos, em termos de característica dos sons. Outra categoria e essa voz, depois de formada, quando ela sai da laringe e chega na cavidade orofaríngea, ela se amplifica. A amplificação é grande. Se a amplificação for grande, o som vai ser categorizado como mais soante. Se a amplificação for pequena, ou se esse som não for melódico, justamente porque a amplificação é pequena, ele vai ser categorizado como menos soante. Então, uma consoante como T, por exemplo, né? Vamos lá, um fone T. O fone T, em relação à vibração das cordas vocais, é surdo. Então, o traço distintivo que ele tem é menos, um dos traços, né, menos sonoro. As cordas vocais não vibram quando esse som é produzido. E, já que as cordas vocais não vibram, a gente não tem voz para amplificar quando esse som chega na cavidade orofaríngea. Se não tem voz para ser amplificada, não tem melodia sendo formada, ele é menos soante. O nível de amplificação dele é muito pequeno. Vamos ver aí um outro som.
Perdão aqui, estou fazendo uma bagunça. Um outro som. Vamos pegar uma consoante fricativa sonora, por exemplo, Z. Z, quando é produzido, tem a vibração das cordas vocais. Então, é um som mais sonoro. No entanto, Z, quando chega na cavidade orofaríngea, passa por um canal muito estreito. O nível de obstrução é muito grande, de modo que esse som não tem amplificação suficiente, essa voz que deu origem ao som Z, não tem amplificação suficiente para formar um som melodioso. Então, Z é menos soante. Ou seja, não é um som melódico, é um som sonoro, mas não é melódico. T é um som sonoro e não é, aliás, não é um som sonoro e não é também um som melódico, tá? Então, é isso aqui que essa escala de sonoridade traduz. Vamos para cá, deixa eu voltar para a apresentação antes que eu me perca. Tá. Quarta fase da produção dos sons, articulação. É a fase em que se faz a moldagem final do som, em que a voz que foi produzida na laringe é amplificada, falta um acento aqui, eu vou inserir depois, é amplificada pelas caixas supraglóticas e ganhará sua aparência final, ganhando os múltiplos formatos. Aliás, não precisa ser um E, não, acho que um E mesmo dá conta. É a fase em que a voz que foi produzida na laringe e amplificada, é um E mesmo, pelas caixas supraglóticas, ganhará sua aparência final, ganhando os múltiplos formatos. Então, uma coluna de ar foi posta em movimento na fase de iniciação. Na fase de fonação, essa coluna de ar passou pela glote e encontrou ou não as cordas vocais justapostas. Chegando na cavidade orofaríngea, se as cordas vocais tiverem vibrado, essa voz que se formou vai se amplificar ou não, dependendo do grau de obstrução, né, que for feito na cavidade orofaríngea. E nós temos a terceira fase, que é a ressonância. Na quarta fase, os órgãos articuladores, que estão aqui, os articuladores, né? Não só os articuladores, mas a identificação das cavidades todas, vocês depois olhem aqui com calma essa figura, tá? Vão se posicionar, sempre juntando um articulador móvel com um articulador imóvel, de modo que a gente possa moldar esse som de diferentes maneiras. Então, um som vai produzindo uma série de fones diferentes. Essa voz advinda da laringe vai produzindo uma série de fones diferentes. Os diferentes graus de fechamento da cavidade orofaríngea, que modificam a corrente de ar durante sua passagem pelo aparelho fonador, constituem os modos de articulação. Os locais na cavidade orofaríngea em que o impedimento total ou parcial à passagem do ar acontece denominam-se também, falta aqui uma marcação de plural, ponto de articulação. Cada local denomina-se ponto de articulação. Modo e ponto de articulação são classificações exclusivas de consoantes. Vogais não têm nem modo nem ponto de articulação. As classificações serão distintas, tá? E lembrem-se de que as vogais são sons produzidos com a passagem de ar livre pela cavidade orofaríngea, por isso elas não têm ponto e modo de articulação, porque a passagem é livre, os articuladores não impedem a passagem do ar. E as consoantes, sim, são produzidas sempre com algum nível de obstrução. Se o nível de obstrução é grande, nós vamos ter sons com pouca sonoridade, sons menos soantes. Se o nível de obstrução é menor, nós vamos ter a produção de sons melódicos, consoantes melódicas. Então, aqui nós temos cavidade oral, cavidade nasal, cavidade nasofaringal, lábio superior, lábio inferior, dentes superiores, dentes inferiores, enfim, está tudo identificado aqui, tá? Também essa figuras conhecidas já de vocês, identificam aqui
Alvéolos, a região onde se encaixam os dentes, onde está a raiz dos dentes e onde nós encostamos normalmente a lâmina da língua para produzir consoantes alveolares, como T, D. Aqui está a úvula e aqui o ápice da língua, que normalmente não aparece, poderia ser usado também para a produção de T, mas não é comum, né? O comum é nós usarmos a lâmina da língua. E eu coloquei essa figura aqui unicamente para poder dizer isso, né? Em relação às consoantes alveolares. Está lá a úvula, pontos de articulação e modos de articulação. Vejam que eu fui bastante econômica na hora de falar dos pontos: bilabial, lábio dental, dental alveolar, alveopalatal ou pós-alveolar, palatal, velar e glotal, e também dos modos: oclusiva, nasal, fricativa, lateral, tepe e vibrante, sem dar maiores explicações, porque quando entrarmos na parte de fonologia, eu vou começar justamente pelo sistema consonantal, e dentro do sistema consonantal eu vou precisar falar disso tudo. Como são as consoantes oclusivas, como são as nasais, como são as fricativas e assim por diante. Da mesma forma que na hora de discriminar quais são as oclusivas, eu vou necessariamente passar por pontos de articulação. Então, embora vocês encontrem descrição disso no livro da Diná, e vou falar também no livro da Thaís Cristófaro Silva, porque já fiz citação a ele aqui, e é uma leitura que normalmente se faz em Linguística 2, na UFRJ, alguns fazem, outros não fazem, mas enfim, vocês vão encontrar mais discriminação sobre isso, tá? Então, sobre fonética articulatória, amigos, é isso. Se tiverem perguntas, me mandem que eu irei responder. Um grande abraço.